Muito bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos conversar rapidamente com os senhores a respeito do controle da redução das fraturas da diáfise do fêmur. Eu creio que a fratura da diáfise do fêmur nós não precisamos discutir se é cirúrgico ou conservador. Sempre será um tratamento cirúrgico e o material que vai ser usado não importa. O que importa são princípios que nós vamos usar. Aqui é o conflito de interesse, mostrando que não existe nenhuma atividade remunerada e os custos são de minha responsabilidade. Mas voltando às fraturas do fêmur, nós sempre lembramos de eixos. E uma coisa interessante, a fratura de diáfise, eu preciso ter apenas restaurar o alinhamento. Mas será que é tão simples assim, essa redução anatômica, essa redução funcional, como a gente fala? Eu creio que a tentativa de fazer essas reduções da fratura do diáfise do fêmur, nós devemos dar prioridade a uma redução fechada. A redução aberta, caso seja necessária, a limitada, tivemos vários exemplos aqui. E a estabilidade relativa é o princípio a ser usado, não é placa ou parafuso, é o princípio que tem que ser usado. A estabilidade absoluta não caiu de moda, não saiu da moda, mas ela é uma exceção e não uma regra. A partir do momento que eu tenho uma fratura, se eu quero ter uma redução, eu tenho que ter uma boa redução para uma boa colocação do implante. Se eu tenho uma boa posição do implante, eu consigo diminuir os espaços fraturários. Cuidado com a fratura transversa, ela às vezes ela é meio enganosa e traiçoeira nessas horas, que proporciona uma boa estabilidade, uma mobilidade precoce e a consolidação da fratura. Da mesma maneira, o tipo de fratura, a localização, fraturas mais proximais têm mais inserções musculares, têm mais desvios, o padrão ósseo ser um osso de boa ou má qualidade, o material de síntese que nós vamos usar, tudo isso está no planejamento pré-operatório e sai do nosso escopo aqui. Nós vamos nos preocupar com três coisas quando fazemos o tratamento cirúrgico da fratura da diáfise do fêmur. Com o comprimento, com o alinhamento, com a correção das deformidades angulares que nós podemos ter e com a rotação. E aqui um grande problema das fraturas da diáfise do fêmur. Fazer o controle do alinhamento, da angulação e da rotação nesta fratura, eu creio que nenhum dos senhores vai ter problema. Só que aqui a coisa já complica. E os princípios são os mesmos. O mesmo controle de longitude, angulação e rotação é nessa fratura multifragmentária. Como é que eu posso fazer esse controle de redução? Eu tenho várias maneiras. Talvez a que a gente use mais seja a mesa de tração. Os que gostam do distrator da O, que dizem que é uma mesa ortopédica portátil, ou talvez é o melhor residente que existe, posso usar fixadores externos, ou eu posso usar o residente trator. E eu tenho vários truques que eu posso usar para fazer a redução desta fratura. Então, os senhores vejam, a partir do momento que eu preciso restabelecer o comprimento de uma fratura, eu preciso fazer tração. Eu posso fazer essa correção do encurtamento, essa tração, com a mesa de tração, com o distrator da O, ou com o residente mais forte do serviço, que talvez seja mais forte que a própria mesa e o próprio distrator. E aí nós vamos colocar o nosso paciente na mesa de tração. Eu posso colocá-lo em decúbito dorsal. Eu vou ter um acesso difícil ao ponto de entrada, à fossa piriforme, porque ela é posterior. Mas eu tenho uma facilidade no controle rotacional. Eu tenho uma dificuldade de redução, porque o fragmento distal é puxado pelo gastrocnêmio, mas eu faço facilmente o bloqueio distal. Então, todas as coisas têm vantagens e desvantagens. Se nós colocarmos em decúbito lateral, eu tenho um fácil acesso ao ponto de entrada, mas eu não consigo fazer o controle rotacional. A redução é mais fácil, porque não tem os gastrocnêmios puxando, mas é mais difícil fazer o bloqueio distal. Tudo tem vantagens e desvantagens. Nós vamos escolher o que é melhor para nós. Talvez o distrator da O seja um excelente método para fazer isso daqui. Cuidado, o distrator é um auxiliar de redução de fratura, ele não está substituindo a redução nem o médico nessa função. Quem faz a redução é o médico, quem faz o ajuste fino é o distrator. Uma outra coisa importante também que foi mostrado, muitas vezes na redução, eu preciso fazer pequenos acessos que permitam a passagem desse fio-guia
E muitas vezes, corrigindo o comprimento, que eu consigo passar o fio guia e fazer isso daí, fazer a passagem desse fio guia e a fresagem. Não é proibido abrir o foco de fratura, o que é proibido é mexer no foco de fratura. Muitas vezes a abertura desse foco é necessário. Se os senhores notarem, esse fragmento está rodado mais de 90 graus. É impossível, com inserções musculares presentes nesses locais, que esse fragmento sozinho volte à sua posição. Há necessidade de um joystick, há uma necessidade de girar esse fragmento. Por mais que o senhor extracione essa fratura segmentar, esse fragmento não volta para a sua posição. Há necessidade de abrir o foco de fratura. Eu posso abrir, tenho permissão para abrir o foco de fratura. O que eu não posso é mexer no foco de fratura. E os senhores notem que facilmente a fratura é reduzida e ela evolui a sua consolidação. Outra coisa importante, nós dependemos muito de uma coisa chamada intensificador de imagem. Mexam com o intensificador de imagem para achar um ponto de entrada para fazer a sua redução antes de começar a cirurgia e não durante o ato cirúrgico. Vejam antes onde posicionar o intensificador é melhor do que depois durante a cirurgia. O controle das angulações do varivalgo, do anticurvato e recurvato, muitas vezes quem faz isso daí é o nosso material de síntese. Aqui está, uma placa bem colocada, mantém e corrige, não somente a longitude, mas corrige a angulação em varivalgo, o anticurvato ou o recurvato. Usado um pouco o parafuso, cuidado com parafusos distais, principalmente distais no fêmur, proximais não, que eles têm tendência a se soltar. Feita a colocação dos 2 parafusos e o próprio material de síntese faz a correção. O próprio material de síntese, num tutor extramedular, consegue fazer a redução dessa fratura. Vejam que foi percutâneo, colocado uma lâmina numa placa angular extremamente pequena, apesar do pequeno desvio, isso aqui vai evoluir para a consolidação. Então, qualquer material de síntese que bem colocado, ele vai levar à consolidação. A função do médico é fazer a redução, a função da natureza é fazer a cicatrização. Por favor, não invertam a ordem disso daqui. Uma haste bem colocada, ela mantém a redução, corrige a deformidade e permite a cicatrização. Cuidado, existem problemas, existem armadilhas. Cuidado com o ponto de entrada. Quer dizer, aqui o problema não foi do material de síntese, o problema foi o cirurgião. Todas essas situações, o uso desse pôler, o uso desse mau ponto de entrada, essa haste está mal colocada, não é ela que é ruim. Não troca a flecha, troca o índio, que quem é o culpado é o cirurgião. E aquilo que o doutor Hungria sempre disse, o tratamento de uma fratura teve uma complicação, comece pensando que o erro é do médico, e não da fratura e não do material de síntese. Às vezes, esse ponto de entrada tem dificuldade para nós acharmos. Está aqui um exemplo. O americano já tem isso há muito tempo, e nós estamos começando a ter aqui também. Ponto de inserção correto, fio guia na posição correta, é passaporte para o paraíso. Fio em má posição é passaporte para o inferno. Escolham o que os senhores querem. E aqui talvez o erro mais comum que nós temos, é o erro mais comum que aparece, a grande dificuldade que nós temos, que é o controle da rotação. Nós temos uma tendência de muitas vezes, no momento de fazer o bloqueio distal, de rodar. E nós esquecemos que normalmente ele acaba rodando no foco de fratura, principalmente em fraturas transversas, e que leva uma fixação em rotação interna. E é aquele paciente que vem no ambulatório e diz que ele não consegue mais sentar no boteco, conversando com os amigos, colocar o calcanhar no joelho oposto. E para nós que estamos acostumados, que somos homens, isso faz uma diferença muito grande. Como é que eu posso fazer esse alinhamento? Não é dessa maneira, não é usando o dedo que nós fazemos isso. É muito bonito botar o dedo para cima, para baixo, mas não é assim que se faz o controle da rotação. Quantos dos senhores faz isso daqui antes de uma cirurgia? Que vai lá e mede no seu paciente para ver quanto é a rotação interna e quanto é a sua rotação externa. Ah, puxa, bonito, resolvi o problema. Mas se ele está na mesa de tração, como é que o senhor faz? Se ele está na mesa de tração, talvez a melhor maneira seja o uso do cabo do cautério, que é o que todos nós usamos e que dá um bom
e que dá um bom resultado. Aproveitem cada minuto desse dia, gente. O tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Isso parece filosófico, mas são os nossos erros. É o dia passado que nos faz aprender no dia de hoje. Em resumo, o comprimento é mais difícil de corrigir. As angulações são corrigidas basicamente pelo material de síntese e a rotação pode ser corrigida pelo exame clínico da rotação medial ou lateral, pelo exame da mobilidade ou pelo cabo do cautério. Muito obrigado pela atenção, foi um privilégio conversar com os senhores.